Fala, cruzeirense, tudo certo? Com a saída de Dineno, o Cruzeiro realmente precisa de um centroavante? E caso necessite, quem poderia ser esse jogador? Chega mais que eu quero falar muito sobre isso. Pessoal, antes aquele pedido especial, se inscrevam no Fala Cruzeirense. A nossa comunidade tem crescido cada vez mais e a gente é muito grato por isso. Mas é claro, sempre tem espaço para mais um ou para mais uma cruzeirense. E vale lembrar, a cada 1.000 inscritos, Cadu e Pepa vão sortear um produto oficial do Cruzeiro, somente para quem é inscrito. E não é balela, tá? Tanto que já rolou um sorteio. Em breve vai rolar mais, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se inscrever no Fala Cruzeirense. Galera, na última semana o Cruzeiro, em um acordo amigável, liberou Juan Ignácio Dineno para o São Paulo. Ele já até estreou pelo tricolor paulista na derrota por 3-1 contra o Vasco. E aí se abriu uma grande discussão. Será que o Cruzeiro vai precisar de centroavante já para o meio do ano, como uma espécie de substituto ao Dineno? Vale lembrar que hoje o Cruzeiro tem 4 opções. O Caio Jorge, que é um titular absoluto, o Gabigol, que é um primeiro reserva, e aí tem também a opção do Bolasie jogar mais centralizado, assim como o Lautaro Dias, que convenhamos, dificilmente vai permanecer até o fim da temporada no Cruzeiro. Então, no geral, são 4 opções, mas somente 2 delas sendo confiáveis, Caio Jorge e Gabigol. O Bolasie, como eu falei, quebra um galho por ali e o Lautaro Dias não deve permanecer. Então, considerando as opções e até mesmo o que vem pela frente, uma fase mais aguda de Copa do Brasil com oitavas de final, e aí Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro buscando, no mínimo, uma vaga para a Copa Libertadores da América, eu sim acho que o Cruzeiro tem que buscar um centroavante no mercado. Não coloco com o mesmo grau de urgência, por exemplo, se tratando de uma comparação aí com um zagueiro canhoto, com ponta, até mesmo com volante. Mas é uma posição que o Cruzeiro precisa ter alguma atenção. Alguns jogos em que o Cruzeiro teve dificuldade evidenciaram essa necessidade de se ter um centroavante com características mais específicas, com uma maior presença de área, maior imposição física. Claro que precisa se adequar ao estilo de jogo do Leonardo Jardim, mas é importante ter esse tipo de jogador no elenco. O clássico, que terminou em 0-0 no Mineirão, evidenciou isso. Pela postura do rival, o Cruzeiro, no segundo tempo em especial, carecia ali de um centroavante que viesse a ter mais força nos duelos, mais força até mesmo no jogo aéreo. E acabou que o Bolasie foi uma opção escolhida, mas não ajudou. Até a partida contra o Vitória, que nem deveria ter ocorrido, evidenciou essa questão. Mas e aí? Quem poderia substituir Dineno? Nesse vídeo vou trazer 10 nomes como opções viáveis que podem substituir Dineno perfeitamente. E aí vale lembrar, gente, não tem nenhuma notícia até então a respeito dos jogadores que eu vou citar. E todos eles são inferiores a Caio Jorge e Gabriel Barbosa, é bom que se diga. Não faz sentido eu trazer aqui opções superiores a esses, até porque a minha intenção com esse vídeo não é trazer jogadores que possam disputar titularidade com o Caio Jorge ou até mesmo opção imediata ao Caio com o Gabigol. Não, mas que venham a, pelo menos, ajudar, quem sabe, o Cruzeiro na busca por um substituto ao Dineno, que era um reserva até aí, um segundo, terceiro reserva, né? Muito por conta das condições físicas, ele acabou ficando para trás. Então bora lá para o primeiro nome. E eu queria falar sobre Adolfo Gaich. E aí, gente, antes de destrinchar o Adolfo Gaich, vale lembrar que esse vídeo conta com a parceria do Insight Celeste. Mais uma vez, essa parceria tá ficando cada vez mais firme.
Números, estatísticas foram levantadas com a ajuda do amigo do Insight Celeste, então vá lá, siga esse projeto, siga esse perfil que é bem legal. Mas, bom, quem acompanha o futebol sul-americano há mais tempo já certamente ouviu falar sobre Adolfo Gaich, né? Surgiu como um fenômeno no São Lourenço e até foi negociado em 2020 ao CSKA Moscou. Na oportunidade, ele saiu por 8 milhões e meio de euros. Mas a verdade é que o Gaich não vingou, né? Não vingou no CSKA e depois disso foi emprestado a inúmeros clubes. Passou aí pro futebol espanhol, pro futebol italiano, sempre sem sucesso. O seu clube atual é o Antalyaspor. Ele tá lá por empréstimo até o dia 30 de junho de 2025. E aí dificilmente o Gaich, se não for permanecer no clube turco, vai ser aproveitado pelo CSKA. Então é uma opção bem viável. E o Gaich no futebol turco não foi mal. Ele não conseguiu ser um titular absoluto no Antalyaspor, mas por lá ficou 2 temporadas. Na temporada anterior, ele entregou 8 gols, sendo reserva, e na atual temporada também entregou 8 gols. E aí eu falo dentro de um cenário de campeonato turco, que tem um certo nível de exigência. O Gaich tem aí seus 26 anos de idade, é relativamente jovem. Claro que talvez não tenha tanto poder de revenda, mas é um cara que perfeitamente pela frente tem alguns bons anos de carreira. É muito alto, forte, bom jogo aéreo, mas com muita explosão, mobilidade, com capacidade de jogar fora da área. Acho sim que é uma opção interessante para substituir Dineno. A segunda opção é Alejandro Marques, tão falado aí nos últimos dias. Trouxe esse nome recentemente lá na Samuca TV. Ele é até mais jovem do que o Adolfo Gaich e vem aí com uma sequência mais interessante. Nas 2 últimas temporadas esteve pelo Estoril e mesmo não sendo um titular absoluto, conseguiu entregar um bom número de gols. No último campeonato português, por exemplo, foram 11 gols. E no outro campeonato português foram 9. Um número bem relevante, especialmente para quem atua no Estoril, que não é um clube tão expressivo de Portugal. O Alejandro Marques foi revelado pelo Barcelona, chegou a ter passagem pela Juventus, não vingou no futebol europeu, pelo menos nos principais centros, mas no futebol português, que até exige consideravelmente bem de um centroavante, tem correspondido. Ele é venezuelano, já teve algumas aparições pela seleção. Outro cara muito alto, mas que não tem tanta força assim no jogo aéreo. Agora, tem mais mobilidade, por exemplo, do que o Adolfo Gaich, boa capacidade de trabalhar fora da área e chuta bem com as 2 pernas. Ele é um ambidestro. Então considero uma opção interessante e é um cara também não tão caro. A outra opção fica por conta de Alejo Vélez, outro argentino, assim como a primeira opção citada que foi o Adolfo Gaich. O Vélez está emprestado pelo Tottenham ao espanhol, mas não deve ficar por lá. Esse garoto estourou no Rosário Central em 2023, fez muitos gols no campeonato argentino e em 2023, no meio do ano, foi vendido para o Tottenham por 15 milhões de euros. Mas ele não vingou no futebol europeu, não só no Tottenham, mas também por onde ele passou. Mas é um cara que ainda tem 21 anos de idade, né, gente? Recentemente o próprio Rosário Central se interessou pelo jogador, mas o Tottenham acabou refutando, porque a proposta do Rosário foi por empréstimo. Quem sabe o Cruzeiro possa ficar atento a esse jogador que é muito, mas muito jovem, e acho que a nível de futebol sul-americano ainda pode render muito bem. É extremamente explosivo, se coloca bem na área e é um finalizador interessante. Com um pouco mais de confiança e um time tão ajustado como é o do Cruzeiro, ele pode vingar. Não falo que o Cruzeiro tem que chegar ao ponto de comprar ele, porque afinal de contas vai ser muito caro, mas quem sabe aí um empréstimo com opção de compra, um modelo bem interessante para esse tipo de jogador. A outra opção é o Brenner, de 25 anos, que está lá
na Udinese. O Brenner já foi muito bem no futebol brasileiro. Lá em 2020, 2021, em tempos pandêmicos, entregou mais de 10 gols em um campeonato brasileiro pelo São Paulo. E aí, posteriormente, acabou sendo negociado para o Cincinnati e foi muito bem na MLS. Muito bem, principalmente em 2022, quando entregou muitos gols por lá. E aí acabou interessando a Udinese. Só que lá no futebol italiano acabou não se adaptando bem, também sofreu com muitas lesões. Esse já é um cara com mais mobilidade, até com mais versatilidade, porque pode jogar como uma referência ou até mesmo como segundo atacante. Pressiona bem a marcação, consegue fazer bem o ataque de espaços. Acho boa opção. Vai trazer sim uma característica diferente, por exemplo, em relação aos demais citados, porque não tem tanta imposição física, mas pode agregar ao elenco do Cruzeiro. E o fato de já ter ido bem no futebol brasileiro em um dado momento, acho que respalda um pouquinho mais o Brenner. A outra opção é o Elias Torres, do Aldosivi, jogador de 24 anos. Cria do Aldosivi, que até então é jogador de um clube só. Foi muito bem no último Apertura. Ele já tinha feito uma grande segunda divisão pelo Aldosivi, sendo muito importante para a promoção da equipe. E na primeira divisão conseguiu também se destacar. Foi o artilheiro do Aldosivi no Apertura e ficou entre os 10 principais do campeonato argentino. É um jogador que tem muita força física, mas que tem uma boa capacidade também para jogar fora da área. Finaliza bastante de dentro e também de fora da área. Já está interessando aí a clubes maiores da Argentina, como o Vélez e Argentino Júnior. Como Elias Torres é um cara do Aldosivi, que inclusive Lucas Vidalba já passou por lá, é um cara que até mesmo para se exercer uma compra não é tão caro, tem valores bem acessíveis. Gosto desse jogador. A outra opção aí é muita aposta, confesso, mas não poderia deixar de falar sobre ele. Gonzalo Petit, de 18 anos, do Nacional do Uruguai. Recentemente até disputou um sub-20 pela seleção uruguaia e teve uma participação interessante. Começou a ter mais minutos no profissional nesse ano pelo Nacional e tem ido bem. Ainda não é considerado um titular absoluto, mas é um jogador que é tratado como uma joia. Tem gente que pinta até como o novo Luis Soares. Acho um pouco exagerado, mas vejo muito potencial no Gonzalo Petit, que tem muita estatura, é um cara que consegue ter uma impulsão muito grande dentro da área, mas impressiona também pelo seu jogo fora dela. Por diversas vezes consegue distribuir bons passes, até passes mais plásticos, encaixa bons pivôs, é um trator. O menino Gonzalo Petit, que muito em breve vai estar na mira aí de outros grandes clubes. Ainda não está tão valorizado, então quem sabe é uma oportunidade para o Cruzeiro. E aí muita gente pode me perguntar, poxa Caio, mas um centroavante como esse, será que o Cruzeiro não tem na base? Hoje não tem, gente. O Gonzalo Petit realmente é um jogador especial. E com a chegada do Joaquim Pinto, que também certamente vai buscar trazer jogadores mais jovens ao Cruzeiro, acho que é interessante. E já seria um cara para chegar e compor o elenco do profissional perfeitamente. Mas sim, ele é mais aposta do que todos os outros que já citei e até mesmo dos que estão por vir. A sétima opção é Joaquim Panicelli, de 22 anos, mais um argentino aqui na lista. O Panicelli é cria do River Plate, surgiu muito bem por lá e hoje está no futebol espanhol. Pertence ao Alavés, mas acabou não vingando por lá. Agora, a última temporada dele foi um primor. Foi muito bem pelo Mirandés na segunda divisão de La Liga. Fez aí 20 gols, vice-artilheiro da competição. E ele tá para ser negociado pelo Alavés. O Alavés vê ele como uma boa forma de se ganhar dinheiro. É um jogador para o Cruzeiro ficar atento. Tem só 22 anos de idade,
é um cara incansável dentro de campo, com muita energia, que tem boa capacidade de pressionar bem a marcação e tem um jogo aéreo muito forte, o garoto Paco Michelli, de apenas 22 anos de idade. A outra opção é a mais experiente da lista que eu preparei. Léo Ceará, de 30 anos, do Kashima Antlers do Japão. O Léo Ceará surgiu muito bem no Vitória em 2018 em uma disputa de Série A, mas ele acabou se destacando mais no Brasil, disputando 2 edições consecutivas de Série B. Uma pelo CRB e a outra pelo Vitória. Conseguiu ir muito bem e por conta disso foi negociado ao futebol japonês. Tá por lá há muito tempo, mas brilhando. Para se ter uma ideia, em todas as edições de campeonato japonês que o Léo Ceará disputou, ele conseguiu fazer 10 mais gols. Pelo menos 10 gols ele entregou e passou por 3 clubes diferentes. Hoje está em um clube expressivo que é o Kashima Antlers. É sim um cara que é muito bem remunerado por lá, que está estabilizado, mas volta e meia é falado no futebol brasileiro. Gosto muito da opção, o recorte dele é muito interessante e é um atacante que, guardadas as devidas proporções, se assemelha muito ao Caio Jorge, pelo biotipo, pelo estilo de jogo, até mesmo por ter ali uma estatura mediana. É um jogador que eu gosto bastante e tem muita capacidade de finalização. A nona e penúltima opção é o Nicolás Fernandes, do Belgrano. Ele tem 29 anos, também conhecido como Nicolás Uvita Fernandes. Ele já foi muito bem pelo Defensa e Justiça, teve uma passagem sem brilho no São Lourenço, mas está muito bem no Belgrano. No último campeonato argentino, ele foi o 4º maior artilheiro. É um atacante baixinho, acho que dessa lista o mais baixo, mas que tem muita capacidade dentro da área. Finaliza bem de direita, bem de canhota, é um cara infernal para defesas adversárias, muito rápido, que pode inclusive cair pelos lados do campo. O Belgrano costuma aí prospectar bons jogadores para o futebol brasileiro, né? Um caso recente é o do Verratti, que chegou muito mais experiente ao Vasco da Gama e brilhou. Por conta aí do Nicolás Fernandes já ter tido mais de uma boa experiência no competitivo campeonato argentino, é um nome a se ficar de olho. Acho que poderia agregar bem ao elenco do Cruzeiro e não é nada caro, é sim acessível. A última opção e mais improvável, mas que sinceramente eu gostaria que houvesse uma possibilidade, é a do Rômulo, de 23 anos, que está lá no Göztepe da Turquia. O Rômulo é cria do Atlético Paranaense. É bem verdade que passou por altos e baixos no Brasil, mas na Turquia, que é um bom centro competitivo, tem brilhado. Na última temporada entregou 27 participações em gols, isso em 33 jogos. Impressionante. É um cara muito alto, de mais de 1,90 m, que, claro, tem uma ótima capacidade no jogo aéreo, mas que sabe também jogar em uma outra função que não seja de 9. Por muitas vezes no Göztepe jogou como uma espécie de segundo atacante. É ágil, é muito inteligente e pressiona muito bem o portador da bola. Está em franca evolução, tanto que já tem outros clubes na Europa interessados nele, até mesmo se fala de um clube dos Emirados Árabes. A imprensa turca fala em investimento na casa de 7 milhões de euros para começar a agradar o Göztepe. Então, por conta disso, é muito difícil. Mas se o clube turco melhorar as condições, quem sabe? Gosto muito do jogador. Essa é a lista aí de 10 opções que podem perfeitamente substituir Juan Dineno. Qualquer uma dessas certamente seria uma escolha bem feita para o Cruzeiro. Tem jogadores aí que são híbridos, né, que podem jogar também fora da área, outros mais com referência, mas certamente todos bem, com a cabeça boa, fisicamente conseguindo render, se encaixam perfeitamente no estilo de jogo do Leonardo Jardim e podem trazer características um pouco
diferentes do que hoje o elenco do Cruzeiro tem. Não se esqueça de curtir, comentar o vídeo, faço questão aí de, na medida do possível, interagir com vocês. E é claro, se você gostou do conteúdo, compartilhe. Um abraço e até a próxima.